Em 2020, passar a maior parte do tempo dentro de casa se tornou algo muito comum entre a população mundial. E o motivo, muitos já sabem: a pandemia do novo coronavírus. No Brasil, o total de pessoas infectadas pelo vírus da Covid-19, desde o seu primeiro caso confirmado no país em 26 de fevereiro de 2020 até fevereiro de 2021, alcançou a marca de mais de 10 milhões e meio de casos. As informações são do Ministério da Saúde. Mas será que todos os brasileiros, até mesmo os que podem ficar em casa, respeitam o isolamento social? A pandemia provocou uma mudança radical na rotina de muitos brasileiros, e com a Natália Maia não foi diferente. A estudante de psicologia tem 23 anos e afirma que só saiu de casa para trabalhar e fazer compras no mercado. Para mim, no começo foi uma coisa muito angustiante. Eu acho que eu, aqui de casa, fui a pessoa que sentiu mais forte, assim, essa tensão, né? Eu imaginei um cenário, assim, muito trágico. E aí eu liguei para os meus pais, liguei para todo mundo, falei assim, gente, tem que parar de trabalhar, tem que ficar em casa, tem, né? Eu fiquei bem neurótica no começo. Assim como para algumas pessoas, a Natália também teve dificuldades para se adaptar a um novo normal. Foi bem difícil para eu me acostumar a não sair de casa, porque só a sensação de você não conseguir, tipo, mexer um pouco o corpo, sabe, sair para caminhar e fazer essas coisas, tava me deixando muito angustiada, assim. E tanto é que eu até comecei a fazer exercício em casa, uma coisa que eu nunca fazia, né? Para poder compensar um pouco essa falta de poder sair, de andar. Diante das mudanças provocadas pelo novo coronavírus, cada pessoa encontrou uma estratégia mais adequada para enfrentar o isolamento social. A Natália, por exemplo, sentiu pavor quando soube que teria que adotar essas medidas de proteção. Eu acho que a minha reação foi de pânico, assim mesmo, sabe? Porque, porque eu tava imaginando o contágio, assim, não aconteceu na minha família de alguém ficar com coronavírus e, tipo, ser hospitalizado e ficar muito mal. No começo, eu peguei tanta informação sobre isso que eu fiquei desesperada, sabe? E não que eu não esteja ainda, porque é uma situação muito preocupante, mas hoje eu vejo que, assim, a gente está tomando todos os cuidados possíveis, mas não tem muito como controlar, né? O autocuidado é uma palavra cada vez mais incluída na rotina dos brasileiros, principalmente com a chegada da pandemia. As mudanças provocadas pelo isolamento social têm impactado diretamente no modo como cuidamos do nosso corpo e da nossa mente. Eu tenho muito receio ainda de sair na rua, eu saio com aqueles potinhos de álcool gel. Tudo que eu encosto, eu passo, assim, álcool, tipo, eu sou bem neurótica, assim, quando eu tô nos outros lugares. Agora imagine ser a primeira pessoa do seu círculo de amizades a comemorar o aniversário na pandemia. Essa situação aconteceu com Renan Savi, de 22 anos, que passou comemorando a novidade de forma criativa. Entre todas as pessoas que eu conheço, eu fui a primeira pessoa que passou o aniversário sem poder fazer nada, sabe? Tanto que a minha namorada, ela combinou com alguns amigos de fazer um vídeo pra mim, dando parabéns e tal. E eu acho que entre meu ciclo de amizades, você é a primeira pessoa que passou trancado. Por outro lado, o principal obstáculo que o Renan enfrentou foi ter sido infectado pelo vírus da Covid-19. A minha namorada começou a ter dor de garganta e dor no corpo. E a irmã dela também. Daí eu comecei a ter dor de garganta. E a gente pensou, talvez seja Covid, talvez não. A gente tinha que um amigo chamado para ir na casa dele nesse mesmo dia. Eu pensei, eu vou fazer um teste rápido, o RT-PCR rápido, o que sai em 4 horas. Para antes de ir lá, só por desencargo de consciência, sabe?
Ela já tinha feito numa outra oportunidade que ela teve contato com uma amiga, ela não tinha pego, e ela falou: Ah, eu não vou fazer de novo, não, mas faz você. Eu fiz e deu positivo. Com a confirmação de ter sido infectado pelo vírus, a quarentena do Renan teve de ser muito bem segura e protegida. Para isso, ele contou com a ajuda de seus pais. Eu liguei para meus pais, eles me falaram: Ah, então já passa numa farmácia, compra os remédios, compra algumas coisinhas para você comer aí hoje e vem para casa, que enquanto isso a gente vai arrumar seu quarto. Durou aí 2 horas, eu nem vi mais a minha namorada, nem a família dela, voltei para minha casa, cheguei aqui em casa, meu quarto já tinha virado um hotel. E quando o assunto é sobre as consequências que a pandemia trouxe, não dá para esquecer nas adaptações no modo de trabalho. Giovanni Garcia, de 22 anos, é um exemplo de profissional que precisa trabalhar presencialmente durante a pandemia. A gente fica com medo, mas depois quando eu fui vendo que, tipo assim, eu não sou garçom, né? Eu trabalho aqui atrás das choupeiras para entregar as bebidas. Então, para mim, de individualismo meu, eu já não fico com contato direto com o cliente. Isso daí já deixa a gente um pouco mais de boa, né? E com os devidos cuidados, passando álcool em gel sempre, usando máscara. Diversas empresas adotaram o home office para proteger os seus funcionários e principalmente aqueles que estão no grupo de risco. Já para as pessoas que precisam trabalhar presencialmente, o recomendado é redobrar a atenção para que não tenha contato com o vírus. Na pandemia eu não fiquei com nenhum sintoma, não fiquei doente, não fiquei nada. Então a gente fica até meio assim pensando, nossa, será que é uma doença assim mesmo? Porque quando não tá perto da gente, quando não atinge uma pessoa que tá próxima da gente, né? É aquela coisa, a gente não deveria ser assim, mas a gente acaba não se colocando no lugar das pessoas e acaba banalizando uma coisa séria, né? Uma epidemia mundial. Só que por eu não ser grupo de risco, por eu morar com pessoas que também não são grupo de risco, eu fico mais tranquilo, entende? Para evitar a contaminação e a disseminação do novo coronavírus, os cuidados com a higiene possuem extrema importância. É essencial que a empresa cuide tanto da saúde dos trabalhadores quanto as dos consumidores. O bar que eu trabalho aqui, eles são tipo linha de frente desse grupo. Aí, como eles têm que servir de exemplo, eles estão fazendo bem regrado mesmo. Os cuidados, as mesas reduzidas, o horário, exigir o uso de máscara para cliente. As pessoas tiveram comportamentos diferentes durante a pandemia. No caso da Emanuele Soares, que é funcionária de uma padaria, ela chegou a cumprir com rigor o isolamento social no início do ano passado, quando o vírus chegou ao Brasil. Mas, com o prolongamento da pandemia, ela passou a não ficar mais tanto tempo em casa. E aí eu ficava em casa no começo da quarentena, que era o certo que todo mundo tinha que fazer, ficar em casa durante esse período. Só que depois eu comecei a trabalhar, então eu já não ficava mais tanto em casa. E como eu trabalhava lidando com pessoas o dia inteiro, literalmente, é o dia inteiro mexendo com dinheiro, o dia inteiro conversando com pessoas que chegavam no estabelecimento sem máscara, meio que essa ideia de eu ficar em isolamento, ela foi meio que diminuindo. Porque na minha cabeça, como que eu já estava em risco o dia inteiro, não ia fazer diferença na minha vida se eu fosse para um barzinho ou não. A Emanuele ainda explicou que a reabertura dos comércios foi um incentivo para que ela quisesse sair de casa no isolamento. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de rua. Meu negócio sempre foi a rua. Então, quando tudo voltou a abrir, eu falei, ai, se eu for ali não vai dar nada. Ai, se eu for ali não vai dar nada. Eu não sei, a gente ficou meio neutralizado com todas essas coisas. Acho que o tempo ajudou a gente meio que, ai, não vai dar nada uma vezinha ou outra. Porque a gente começou a pensar muito na gente e fomos esquecendo das 1000 mortes por dia. Daí agora que tudo tá piorando de novo, que baixa aquela crise de consciência. Muitas vezes, a despreocupação com a pandemia acaba incentivando aglomerações.
O secretário municipal de Defesa Civil de Londrina, Pedro Ramos, fala como tem sido a fiscalização dessas aglomerações. Nós tivemos que qualificar, assim, a toque de caixa, o nosso pessoal para o atendimento, e o que prevaleceu nessa qualificação, até a pedido do prefeito, né, é que a gente tratasse as pessoas com muita educação, com muito carinho, com muita compreensão, porque totalmente fora da rotina de trabalho nosso, que a gente lidava com infratores, com os cometedores de crime, nós passamos a lidar com a população que passou a sofrer restrições e que não era nenhum marginal, nenhum criminoso. Com o passar dos meses, a população flexibilizou o isolamento social, seja para trabalhar ou para o lazer. Muitas pessoas começaram a passar menos tempo em casa e a ter mais contato umas com as outras. Infelizmente, o isolamento menos rigoroso fez com que os casos de Covid-19 aumentassem, fazendo com que os hospitais tivessem que abrigar mais pacientes. E para falar sobre isso, nós conversamos com a Gilza. Ela é enfermeira há mais de 25 anos e atualmente trabalha no Hospital Universitário de Londrina, na ala de pacientes em quimioterapia. A Gilza conta o que mudou no cuidado durante esse período. Apesar do contexto do nosso setor, é um setor que você brinca, você ri, você abraça o paciente, então realmente é esse acolhimento. A partir do momento que você não pode mais fazer isso, é um sofrimento muito grande, entendeu? Você vê pacientes que, de repente, é a última vez que você vai ver, entendeu? E você sabe que você poderia dar um último abraço. E, infelizmente, a gente não consegue dar esse último abraço. Apesar das dificuldades, do medo de levar a doença para dentro de casa, das mudanças e também das adaptações do trabalho, a Gilza mantém a esperança. Eu tenho isso de... Pela primeira vez na minha vida, eu faço enfermagem de verdade, entendeu? E Deus me deu esse momento de fazer enfermagem ainda mais de verdade. Então, você acaba tendo um sofrimento a mais. Além da pandemia, de tudo que a gente está vivendo, a gente acaba tendo um sofrimento a mais. É muito difícil mesmo. Mas, uma hora passa. As pessoas furam a quarentena por diversos motivos. E pensando nisso, professores do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina idealizaram um projeto que busca entender os comportamentos da população em uma situação de pandemia. A professora Ariela Oliveira faz parte do projeto e explica mais como surgiu a ideia. O projeto nasceu de um conjunto de ideias, né, que a gente tinha. A gente tinha pelo menos ali 2 propósitos, né? O primeiro era a gente entender melhor como que as pessoas se comportam, né, numa situação de pandemia. E o segundo era a gente conduzir uma pesquisa que fosse viável para uma aplicação online, né? Devido às nossas limitações e às nossas restrições, a gente não pode estar presencialmente, então a gente precisava atender a essas 2 finalidades. Então, a ideia nasceu disso e a gente começou a pesquisar, investigar alguma literatura dentro da área da análise do comportamento, que é a nossa área, que pudesse nos auxiliar a entender como que o comportamento em uma situação de pandemia pode ser estudado, pode ser melhor entendido. O projeto espera colher dados que aumentem o conhecimento sobre as variáveis que afetam o distanciamento social. O professor Carlos Eduardo Costa, que também faz parte do projeto, explica uma dessas variáveis. A gente estava querendo saber sobre a quebra do isolamento social, o que levaria as pessoas a quebrar esse isolamento social, e uma das variáveis que a gente está investigando é o tempo. Se você já está há 30 dias em isolamento, você quebraria o isolamento social para fazer X, Y ou Z? Agora, imagine que você está há 180 dias, 6 meses em isolamento. Você quebraria esse isolamento? O projeto dos professores é aberto à participação do público. Para fazer parte da pesquisa, basta residir no Brasil e ter mais de 18 anos.
Caso você queira participar, basta acessar o link que deixamos anexado aqui embaixo e preencher o formulário. Vale lembrar que quem quiser participar vai receber os resultados gerais antecipados por e-mail. Ficou claro que as pessoas tomam atitudes diferentes durante a pandemia, mas a enfermeira Gilza volta para reforçar a importância de se cuidar para cuidar do outro. É uma questão de vida. Eu falo que nós, na área da saúde, nós trabalhamos com o bem mais precioso que você tem, que é a sua vida. Não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague. Eu tenho a sua vida em minhas mãos. E um erro que eu fizer, um descuido que eu fizer, é a sua vida, entendeu? Então, assim, você tem que ter essa consciência de se cuidar, de cuidar do outro, entendeu? Então, nesse momento, eu acho inadmissível você vendo os números, vendo a pandemia crescer, vendo os hospitais lotados, vendo fila de ambulância. Você ter 4 mortes por dia, de repente, entendeu? Que foi o último dado que eu tive. Numa manhã, você ter 4 mortes por Covid. Não é possível que você não se conscientize e não se cuide. Você precisa se cuidar e cuidar dos outros também.